Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Eu sei que eu costumo brincar de vez em quando por aqui, mas hoje a gente precisa falar sobre algo muito importante. Por que a Graciane Barbosa come tantos ovos? Será que ela já sabia que a tendência de 2025 é da carne ficar mais cara? Será que ela já sabia que a China tem uma relação com esse aumento dos preços? Bom, o que acontece é que pecuaristas brasileiros têm buscado novos destinos de exportações de carne brasileira para outras regiões além da China, que é o principal comprador do país em proteína, soja e também outros produtos agrícolas. Tá, mas eu ainda não entendi por que a carne vai ficar mais cara. O lance é que o motivo dos pecuaristas estarem buscando outros mercados é porque a demanda chinesa deve se manter estável no primeiro semestre de 2025. Para analistas, isso é um ponto de atenção. O mercado chinês não deve ter um avanço e tem mostrado, na verdade, que está próximo de um pico. Ô Alan, eu ainda não entendi por que isso impacta o preço. Calma, a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Fica aí. E eu também queria aproveitar o espaço e propor um brinde. Hoje estamos reunidos para testemunhar a união de dois corações alados, a Azul e a Gol, que finalmente encontraram o mesmo destino. Tá, o que acontece é que a Azul Linhas Aéreas e a Gol Linhas Aéreas, por meio de sua principal acionista e investidora, o Abra Group, deram aí um primeiro passo diante de um acordo que pode levar à fusão das duas companhias aéreas, isso segundo o comunicado ao mercado na noite desta quinta-feira. Pois é, pode rolar uma fusão aí das duas empresas. Mas o que isso mudaria? Eles mudariam o nome para Azul ou Gul? Vamos entender isso hoje também. Antes de começar, eu queria avisar que na semana que vem eu não estarei com vocês, infelizmente, porque estarei de férias, felizmente. Quem vai apresentar a estratégia do dia vai ser a Nayara. Alguns de vocês já devem conhecer ela pelos TikToks. Aliás, caso você não saiba, a gente grava TikToks. Então, acesse aí, Bloomberg Linha Brasil, para você ver quem vai ser a nova apresentadora durante essa semana. A Azul e o Grupo Abra anunciaram que assinaram um documento inicial chamado de Memorando de Entendimento. É importante lembrar o nome desse documento. Isso para estudar uma possível fusão entre as duas companhias aéreas. Esse documento ainda não é um compromisso oficial, apenas um passo para que as conversas continuem. O acordo em discussão envolve apenas a operação da Gol e não inclui a Avianca da Colômbia, que também faz parte do Grupo Abra. Se a fusão realmente acontecer, Azul e Gol vão continuar operando com suas próprias certificações de voo, mas sob uma única empresa listada na Bolsa de Valores. Algumas aéreas, no entanto, seriam integradas para melhorar os serviços e também reduzir os custos. Atualmente, Azul e Gol estão entre as maiores empresas de aviação no Brasil. Ambas enfrentam desafios financeiros como a alta do dólar e dificuldades para se recuperar totalmente dos impactos da pandemia. O CEO da Azul, John Rogerson, conversou com a Bloomberg Linha e nessa conversa ele destacou que essa união poderia fortalecer o setor aéreo, aumentando o número de voos e alcançando mais de 200 cidades no Brasil, além também de melhorar a competitividade no mercado global. Já o CFO do Grupo Abra, Manuel Irarrázaval, afirmou que essa fusão seria uma forma de ampliar a presença no Brasil e também fortalecer as rotas internacionais. Enfim, se esse acordo for fechado, as empresas devem trocar ações e manter suas marcas e operações separadas. Então, nada de Azul ou Gul. A gestão seria compartilhada entre os atuais controladores. O presidente do conselho seria escolhido pelo Grupo Abra e o CEO indicado pelos acionistas da Azul, ambos com mandatos de 3 anos. O conselho de administração contaria com 9 membros, 3 indicados pelo Abra, 3 pela Azul e 3 independentes selecionados em conjunto pelas duas partes. Mas até lá ainda tem muitas etapas importantes antes dessa fusão realmente acontecer, dela ser confirmada, e algumas dessas etapas são, por exemplo, definir os detalhes financeiros do acordo, fazer uma análise detalhada das contas e operações, assinar contratos formais, que é bem importante, obter aprovações de órgãos reguladores e também concluir a reestruturação financeira da Gol nos Estados Unidos, que, para quem não lembra, ainda está no Chapter 11, que é considerada a recuperação judicial aqui do Brasil. Por enquanto, as empresas continuam em negociação e reforçam que nada foi finalizado. E bora falar de carne. Inclusive, eu tô curioso. Vocês são vegetarianos? Vocês comem carne? Eu queria saber a média. Eu vou deixar uma enquete aqui no episódio, se vocês puderem responder. Enfim, os pecuaristas aqui do Brasil estão buscando novos mercados, como eu disse no começo do episódio, isso para exportar carne e reduzir a dependência da China,
que hoje é o maior comprador do Brasil em carne, soja e também outros produtos agrícolas. De acordo com o analista do Rabobank, a demanda chinesa deve se manter estável no primeiro semestre de 2025, com chances de aumentar depois disso. Mas, no entanto, ele alerta que o mercado chinês parece estar perto de atingir um limite de compras, o que seria um pesadelo para os pecuaristas. Quer saber o porquê disso? Porque atualmente cerca de 45% da carne bovina consumida na China vem do Brasil. Apesar disso, o setor tem olhado para outros mercados, como países muçulmanos que compram carne halal, também o Egito, Chile e Filipinas. Há também o potencial em outros países mais exigentes, como o Japão e Coreia do Sul, que também buscam carne de maior qualidade. O foco na diversificação aumentou depois que, em dezembro de 2024, a China abriu uma investigação para avaliar se o aumento das importações de carne bovina está prejudicando os produtores locais. Esse risco é preocupante porque, apesar de a China ter impulsionado um ano recorde de exportações em 2024, o país representa quase metade das vendas de carne bovina do Brasil, o que pode ser um ponto de vulnerabilidade. Ainda assim, a parceria com a China trouxe avanços para o setor, como a criação do Boi China, um padrão de carne de gado mais jovem e de alta qualidade, que melhorou a produção e o controle de qualidade aqui no Brasil. Em 2024, o Brasil exportou 2,89 milhões de toneladas de carne, que foi um aumento de 26% em relação ao ano anterior, segundo dados do MDIC. Desse total, 1,33 milhão de toneladas foram para onde? Para a China. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 229 mil toneladas, seguidos pelos Emirados Árabes, a União Europeia, Chile e Hong Kong. Os Estados Unidos também têm aumentado suas compras, principalmente porque o rebanho local sofreu com problemas climáticos e secas. O Rabobank estima uma queda de 3% e 3,5% na oferta de gado nos Estados Unidos, o que abriu mais espaço para a carne brasileira. E toda essa história, com certeza, foi muito benéfica para uma certa empresa brasileira. Exatamente, a JBS. Uma das maiores empresas do setor, registrou um lucro 600% maior no terceiro trimestre de 2024, totalizando 3,8 bilhões de reais. Isso aconteceu devido ao aumento das exportações e também à queda nos custos de grãos usados na alimentação do gado. Tá, e os preços? Ainda não falei dos preços aqui no Brasil. Bom, para 2025, a expectativa é de que os preços de carne continuem altos aqui no país. Isso se deve à menor oferta de gado e também à demanda externa ainda forte. Isso vai fazer com que muitos consumidores acabem migrando para proteínas mais baratas devido ao encarecimento da carne bovina. E com proteínas mais baratas eu quero dizer frango, carne de porco, que é mais barata, e também ovo. O que me conecta à teoria de Graciane Barbosa já saber de tudo isso, já ter esquematizado o que aconteceria no Brasil com uma visão macroeconômica super avançada sobre essa história. Enfim, no ano passado o preço da arroba do boi gordo subiu quase 50%, de R$ 217 para R$ 350 em São Paulo. Isso impulsionado por fatores como inflação controlada e também o desemprego baixo. Contudo, os analistas alertam que no início de 2025, os gastos típicos do período, como impostos e despesas escolares, podem reduzir o consumo interno, mantendo o foco do setor nas exportações. E pronto, estamos inteirados sobre a pecuária brasileira. Bom, só lembrando que semana que vem, Nayara estará com vocês aqui no podcast. Espero que vocês recebam ela muito bem, é uma pessoa muito legal. Se você quiser conhecer ela antes de episódio de segunda-feira, você pode acessar nosso TikTok para assistir os vídeos mais recentes. Então, até o próximo episódio com a Nayara e até a outra semana, que estarei de volta, tá bom? Tchau, tchau. Até lá. Um big beijo.